Agora, meio-dia e 57 minutos, a gente está falando tanto do frio, né? Muito frio. Agora chegou a hora do frio aqui no nosso programa. Teve recorde de temperatura baixa em várias cidades brasileiras, inclusive aqui na capital paulista. Em alguns lugares da cidade foi registrada temperatura baixa. E a gente está em contato, inclusive, aqui com um meteorologista para conversar conosco, o Fábio Luengo, da Clima Tempo, para falar sobre recorde de temperatura. Vamos aos recordes, Fábio. Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Fabíola. Boa tarde a todos. Realmente, a sexta-feira, assim como previsto, foi muito gelada e com vários recordes, não só na capital paulista, região metropolitana, mas também em todo o estado de São Paulo e grande parte do Brasil. A capital paulista, pelo dado oficial do IMET, teve a menor mínima dos últimos 5 anos, com 4,3 graus. Algumas cidades, alguns bairros da região metropolitana tiveram temperaturas ainda mais baixas e até mesmo formação de geada nesta manhã. A temperatura mínima registrada foi de 4. Tinha visto que foi de 3, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, que foi a maior da história. Que tem várias medições, né, Fábio? Cada hora a gente vê um número de recorde. Isso, essa que você falou é do CGE, né, do Centro de Sim, Gerenciamento. Ele possui estações dele em vários bairros da capital. Mas o que a gente considera oficial é do Instituto Nacional de sim, Meteorologia, do INMET, que sim. é na estação Mirante de Santana, na Zona Norte, lá que teve 4,3. Agora, em Santa Catarina chegou quase -9, né? Em algumas cidades, Rio Grande do Sul. Você sabe qual foi a temperatura mais baixa no Brasil? Foi em Urupema, hoje, né, a menor temperatura do Brasil neste ano, Urupema, Santa Catarina, com menos 8,6. 8,6, quase -9 graus. Teve neve nessa madrugada também, Fábio? Não, a neve ficou mais entre os dias 28, comecinho do dia 29, né, mais na noite do dia 28, porque apesar do frio ter aumentado, não tinha umidade o suficiente para provocar qualquer tipo de precipitação. Então hoje o dia começou branquinho, mas por geada, não de neve. Ah, e a gente tem no próximo final de semana. Próximo final de semana, não, né? É esse final de semana. Agora, a gente deve ter uma noite ainda mais fria ou não? E em quais regiões do Brasil? Não, o pico do frio foi hoje de manhã, então agora as temperaturas vão começar a se elevar aos pouquinhos, à medida que a massa de ar polar vai perdendo força. Lógico, continua friozinho, mas é menos frio, eu diria, né? São Paulo, por exemplo, em vez de começar o dia amanhã com 4 graus, como foi hoje, deve começar em torno dos 7 graus. Então, vai subindo bem aos pouquinhos e a sensação de frio vai diminuindo nos próximos dias. Recorde mesmo foi nessa última madrugada. Não teremos mais recordes. Isso, tudo indica que essa foi a onda de frio mais intensa do ano mesmo. As previsões até indicam uma onda de frio, algumas ondas de frio entre agosto e setembro, mas por enquanto nada tão intenso quanto essa de agora. Agora é muito impressionante a variação, né? Eu estou monitorando as temperaturas do Brasil desde o início da manhã. Por exemplo, quando eu comecei aqui, eram 6 horas da manhã, Vacaria, lá no Rio Grande do Sul, tinha -2. Agora está com 11 graus. Presidente Prudente estava com 3 graus no interior de São Paulo, agora está com 18 graus. E assim segue. Mas a gente não deve ter mais registro também de neve nesse final de semana, né, Fábio? Essa frente fria chegou, ainda está por aqui, mas ela já vai indo embora, é isso? A frente fria em si já está na costa da Bahia, mas atrás dela ainda tem essa massa de ar polar, né, que mantém essas temperaturas mais baixas e realmente não tem mais chance de neve. Apesar do frio, não tem mais umidade. Então, tanto sábado quanto no domingo, Serra Gaúcha, Catarinense, até mesmo grande parte da Serra da Mantiqueira aqui no Sudeste deve ter geada apenas, tá? Mas neve sem chance nenhuma. Eu queria tanto ver neve em São Paulo, ia ser um luxo, né? Imagina na Avenida Paulista, tudo coberto de branco, ia ficar muito bonito. Mas isso vai ser quase que impossível. Ô, Fábio, obrigada pela sua participação. Um ótimo final de semana frio para você, hein?